Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Amor, você vai? Ao banheiro. Qual que é o nome? Mesa com Carmo. Obrigado, pode ir lá. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Mesa com Carmo. Estamos aqui no episódio número 2 e hoje eu trouxe uma pessoa ilustre, o meu amado e querido e respeitado avô, seu Luiz. Esse cara é o homem da minha vida. Foi ele que pegou para me criar, foi ele que me fez ser quem eu sou, e se não fosse por ele eu não estaria aqui. Hoje, com muita gratidão e alegria no coração, que eu trago meu avô aqui, ele topou fazer esse Mesa com Carmo aqui com a gente hoje. No capítulo 1, se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, o card vai estar aqui em cima. Eu conversei com a minha vozinha, Dona Maria, e lá a gente fala sobre o ambiente. Então, para você entender com profundidade o que vamos discutir aqui nessa Mesa com Carmo número 2, é importante que você assista ao vídeo número 1, para entender que o ambiente importa. Vô, quantos anos o senhor tem? 77. 77 anos. O meu vô, como é que é o seu nome mesmo? Luzinário Farias do Carmo. Luzinário Farias do Carmo. Quantos luzinários você conhece aí? Quantos luzinários você conheceu, vô? Até agora 4. 4 luzinários? Caramba! Eu só conheci meu vô, gente. Então, vô, hoje o nosso assunto é trabalho, hombridade, amor e legado. A gente vai falar e discutir sobre exemplos do trabalho. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: como era o trabalho dentro da sua casa e quando você era criança? Lá dentro da sua casa, seus pais e tal, como é que era essa coisa do trabalho? Era na roça com meu pai roçando o mato com uma foice que é grande, e eu com um garoto de 7, 8 anos com um facão, acompanhando o meu pai fazendo justamente o que eu via ele fazer, acompanhando ele na roça. Era o meu trabalho no início da minha infância, Você tinha quantos anos, vô? de 7 para 8. Caramba. E aí, vô, o que você acha? Criança pode trabalhar? Qual que é a sua opinião? Hoje não pode, mas naquele tempo era o forte, era ir com os pais para a roça para trabalhar. E na sua opinião, vô, porque o que pode e o que não pode, vou ser bem sério com você, vô, não importa, foda-se. Aqui nesse canal a gente fala a nossa vivência, o que a gente acredita. Então, na sua opinião, vô, sinceramente, uma criança pode, não pode, deve ou não deve trabalhar? Qual é a sua opinião? A minha opinião, na época que eu me criei, eu estava de acordo em ajudar meus pais. Hoje eu já não levaria o meu filho para o trabalho. Hoje eu mandaria ele para a escola. Legal, vô, uma boa opinião. Hoje. Segunda pergunta. Qual foi a primeira vez que o senhor sentiu que precisava assumir responsabilidades? Como adulto? Foi o dia que eu conheci a minha esposa, com 17 anos, Maria Eunice, lá em Diadema. Eu senti que naquele dia eu precisava ter um relacionamento com responsabilidade e já pensava até num casamento. Quantos anos? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Legal. Terceira pergunta. Qual foi a lição que seus pais te deixaram sobre trabalho? Meu pai, a lição que eu tive do meu pai desde criança foi trabalhar com coragem na roça e ser sincero com as pessoas, não pegar nada de ninguém e ter responsabilidade com os amigos, respeitar os amigos, ser muito sincero como ele sempre foi. Esse foi o exemplo que eu tive de criança com os meus pais. Legal. Vô, existia algum ensinamento, alguma frase que o seu pai ou sua mãe repetia para você direto sobre trabalho? Sempre ser trabalhador, honesto e sincero.
e respeitar os mais velhos. Esse é o ensino que eu tive na minha infância. Legal, vô. Na minha infância. Na sua época, o que fazia um homem ser respeitado? Tipo assim, vô, para o senhor entender melhor, desculpa te cortar. Você olha para um homem na rua e olha para outro homem na rua. Tem homem que você olha e você pensa, meu, esse cara é um homem de respeito. Tem outro que você olha e fala, meu, que tipo de homem ele tá sendo? Na sua época, o que era ser um homem de respeito? Um homem conhecido no meio dos amigos lá no bairro que eu me criei, uma pessoa de respeito considerado era uma pessoa que ninguém tivesse nada contra ele. Então a gente já se criava perto dele, já respeitando ele muito, através dos conselhos dos meus pais. E que tipo de atitudes esse homem tinha, vô? Porque para um homem ser de respeito, ele... Trabalhador, pai de uma única família, viu, sincero nos negócios e pessoas que a gente nunca teve nada contra ele. Legal. Vô, o que significa a palavra homem para você? A palavra homem tem muito significado. Só por ser homem não diz tudo. Ele tem que ter caráter, ser sincero, trabalhador, respeitador e mais coisas ainda. E se você fosse, vô, resumir em uma coisa, o que para você significa ser um homem? Ser um homem, como se chama a palavra homem, existe muitas qualidades para ele ser um homem. Muitas qualidades. Viu? Por exemplo, ele tem que ser sincero, respeitador, marido de uma só mulher, um bom pai para os filhos, que será o exemplo dos filhos no futuro. É o que eu sempre procurei ser. Boa. Vô, só lembrando, isso daqui é uma conversa, tá bom? Não tem certo e errado. Eu vou editar e tal, só que pode falar, vô. Pode falar. Não precisa ter vergonha nem nada. Pode falar mesmo, tá bom? Vô, qual que é a diferença entre um homem bravo? Muitas coisas, muitas qualidades dessa pessoa. E o homem bravo, no meu entender, é uma pessoa ignorante que põe medo em todo mundo. Isso não é bom. Isso é muito mal, muito mal. Então seria, vô, que um homem bravo, o senhor diria que é alguém que é ignorante. Ignorante. Que é chucrão. Que se acha o melhor de todos. Uma pessoa que põe medo, mesmo que ele não tenha todo esse poder de dar medo, mas ele impõe medo. Isso é uma grande ignorância, viu? Que não cabe em lugar nenhum. E um homem forte, então o senhor disse que é um homem que tem qualidades. Qualidades. Entendi. Qualidades. Show, deixa eu ver. Ó, essa daqui, você volta lá pro seu passado, vô. Qual que foi o momento mais difícil da sua vida que te ensinou alguma coisa? Olha, para mim o dia mais difícil da minha vida foi quando eu tive vontade de vir para São Paulo trabalhar, já com 20 anos de idade. E eu procurei em volta de mim, do meu pai e da minha mãe, e eu não achei condições de pagar nem a passagem para vir para São Paulo. Tivemos que pegar dele emprestado, e o meu pai pediu para um fazendeiro lá que tinha um caminhão que vinha para São Paulo com os 2 filhos, trazer carga para São Paulo e Rio de Janeiro. Meu pai pediu para ele trazer eu fiado para pagar depois quando eu trabalhasse. Foi o dia que eu senti mais tristeza no meu coração, de tanto que eu trabalhei, não poder pegar nem o dia da passagem para São Paulo. Eu senti muita tristeza. Mas trabalhei em São Paulo, mandei o dinheiro, meu pai pagou a passagem depois que eu estava trabalhando. Aí eu me senti uma pessoa mais forte e mais feliz. Legal. Ô, vô, e como é que foi isso daí? Você foi mandado para cá, para São Paulo, né? Não, eu ia vir, mas não tinha dinheiro. Você ia vir? E esse vizinho do meu pai era o fazendeiro, tinha um caminhão novinho da Mercedes, tinha comprado novinho para trazer carga do Rio ao Nordeste e de São Paulo ao Nordeste. E ele vinha carregado com a carga até o Rio e me trouxe até o Rio. E de lá ele me embarcou no ônibus para São Paulo. Entendi. Fiado para pagar depois que eu trabalhei e mandei para meu pai pagar. E com o que o senhor trabalhou, vô? Trabalhei em fábrica aqui em Diadema, trabalhei numa firma. Primeiro emprego. Trabalhei e mandei dele pro meu pai, ele pagou pro rapaz lá. E como é que foi, vô, a sua experiência de primeiro emprego? Porque primeiro emprego hoje é uma coisa. Na sua época era diferente. Como é que foi? Foi difícil. Eu estava morando com a minha irmã em Diadema e de manhã amanheceu o dia na segunda-feira, meu cunhado falou, pega o documento seu e vai procurar emprego aí, que eu não posso ir, que eu estou trabalhando. E eu saí por lá de Piraporinha sozinho, eu e Deus. Cheguei na porta da fábrica, tinha umas pessoas na porta da fábrica.
Eu fiquei ali também desconfiado, mas fiquei na fila. Quando o departamento pessoal mandou o cara para poder pegar as carteiras, eu dei a minha carteira e fiquei me torcendo de alegria para que eu pudesse ficar. E quando ele veio devolver as carteiras, a minha ele não devolveu, me chamou. Se venha para cá para você fazer a ficha na firma. Eu fiquei muito feliz, fiz a ficha, passei e ele marcou o dia de eu fazer exame médico e depois de trabalhar. Foi a maior felicidade de eu querer pagar o dinheiro da passagem que meu pai estava devendo lá. Que legal, vô. E desse jeito começou a minha vida. Bom, vô. Vô, pro senhor, o que é amor? Amor é uma coisa muito profunda dentro de um ser humano. O amor mexe muito com o ser humano que tem consciência. O amor, ele é demonstrado nas pessoas que realmente têm ele. Não tem como ele esconder. Quem tem amor tem muitas maneiras de demonstrar esse amor. E dá para alguém perceber quando a pessoa tem amor. Entendeu? Isso é o que eu sinto. E como eu tenho esse amor, eu sinto que é dessa maneira que a gente pode demonstrar que tem amor. O amor a gente sente no meio das pessoas, convivendo com ele, a gente percebe se ele realmente tem amor para dar, entendeu? Como também para receber de alguém. O amor é uma coisa muito profunda, significa várias explicações ter o amor. Eu não tenho ainda porque não tenho estudo para explicar, mas o amor é uma coisa muito forte, muito profunda e muito bonita. Muitas pessoas que estão assistindo a gente agora, ou elas estão namorando, ou elas estão noivando, ou elas têm o sonho de um dia namorar, noivar, casar, ter uma família. O senhor é casado há quanto tempo? 54 anos. 54 anos de casado. Isso é para pouquíssimos. Hoje em dia, eu tenho certeza que você não conhece nem 3, 4 casais que tem tudo isso de casado. É muito difícil. Ainda mais hoje, né, vô? Que as pessoas casam e descasam. Não gostou, separa. Hoje tem muito isso. Na sua época era assim, vô? Não. Todos da minha época que tinha uma idade maior do que a minha, os mais velhos do que eu, todos que eu conheci casaram e ficaram casados. Que os jovens de hoje, vô, eles precisam entender para conseguir ter um casamento igual do senhor, que dure mais de 50 anos ou a vida inteira. Para o jovem de hoje, eu acho difícil, muito difícil. Porque ele tem que ter alguém dentro de casa, família entre pai e mãe, que dê educação para ele e ele veja isso dentro de casa, para que ele possa, pelo menos, procurar imitar o pai dentro de casa e a mãe. Se ele não vê isso dentro de casa, vai ficar difícil ele ser o que eu sou hoje. E por exemplo, vô, no caso de um jovem que conhece uma moça, igual o senhor conheceu a avó, só que dentro da casa dele, não teve um bom exemplo. Então, eram casais que brigavam, às vezes o pai e a mãe brigavam, às vezes o pai e a mãe traía. Então, nesse caso de um jovem que não teve bons exemplos, se o senhor pudesse dar conselhos para esse jovem, que tipo de conselhos esse jovem precisa ter para ele conseguir ter um relacionamento de sucesso? Para um jovem desse que mora com os pais que não deram exemplo, eu diria para ele o seguinte: para ele primeiramente procurar servir a Deus em primeiro lugar. E após servir a Deus, ele ia ser encaminhado para um caminho bem diferente dos pais dele. Primeiro ele tem que conhecer a palavra de Deus primeiro, para ele procurar um caminho melhor para ele. Mas que dessa maneira, criado dentro de casa desse jeito, fica muito difícil. Mas não é impossível. Vai depender muito dele, do querer dele. Legal, do caráter dele. Hoje em dia, vô, tem muito uma discussão de feminismo e tal, e aí as mulheres, elas acham que ser submissa não é algo bom. Se a gente for analisar o que é ser o homem bíblico, que é o homem que daria vida pela sua esposa, pela sua família, é o homem que respeita, é o homem que ama, é o homem que se entrega, é o homem que trabalha. As mulheres, elas vivem felizes. A sua esposa está com você há mais de 50 anos. Tá feliz, não tá? Graças a Deus. Tá feliz. Aí eu te pergunto, vô, na sua opinião, para que um homem ele tenha um relacionamento de sucesso, então, ele precisa entender o que é ser um homem mediante a Bíblia e seguir isso? Seria importante, né? Seria muito importante que ele primeiro seguisse, procurasse conhecer a palavra de Deus, que seria um dos primeiros passos para ele melhorar em outras partes, né? Porque sem Deus é muito difícil ser feliz sem Deus, em primeiro lugar.
Mas tem muitas pessoas que não têm Deus, mas têm um bom caráter e dá um bom exemplo na família, mesmo sem ter o conhecimento da palavra. Mas a palavra seria um complemento, para completar. Legal, vô. Seria muito melhor. Vô, quando eu era criança, quais coisas o senhor mais queria ensinar para mim? Olha, quando você foi criado com a gente, desde que nasceu, o meu sonho é que você fosse criado igual os meus 3 filhos foram criados. O meu querer naquela época era que você fosse criado e educado igual os meus 3 filhos. E é o que eu estou vendo hoje. Ô, glória. Graças a Deus. Ô, vô, e para a gente ser mais específico e eles conseguirem entender e aplicar na vida deles, se você, de novo, voltasse lá no passado e tivesse os seus filhos criança, ou tivesse o Mateus criança, ou imagina, vô, que você tá no lugar da pessoa que está assistindo a gente agora, que é um pai de primeira viagem, que é talvez um jovem que sonha em ser um grande pai. E eles, que nós, como homens, precisamos passar para as nossas crianças, para os nossos homens, como que a gente deve criar eles, o que a gente deve ensinar para eles, que sem isso eles não vão ter sucesso na vida. O primeiro passo para um pai ensinar aos seus filhos hoje seria dando exemplo. Dando um exemplo de bom pai, amoroso aos filhos, demonstrar respeito pelos filhos e amar muito os filhos e fazer o possível para colocar eles nos caminhos da verdade, ensinando a palavra de Deus para os filhos, mas, em primeiro lugar, amando muito esses filhos. Os filhos sentir firmeza e confiança nos pais. Seria o primeiro passo. Muito bom. E qual que seria, vô, o segundo passo? O segundo passo, ele continuar apoiando os filhos em tudo aquilo que ele visse que estava dando certo, ele apoiar os filhos até o último momento. Apoiar os seus filhos, entendeu? E ajudar em tudo que for possível, se ele puder ajudar, ele ajudar os filhos. Legal, vô. E agora, uma pergunta ainda sobre isso. Que um pai jamais poderia fazer? Que o senhor olha um pai fazendo com o filho, ou fizeram com o senhor quando você era criança, que você olha e você fala, meu, isso tá errado. Apoiar os filhos em coisa errada ou não repreender ele quando vê eles fazendo coisa errada, não repreender os filhos e ensinar o caminho certo. Esse, na minha opinião, seria isso. Legal. Vô, hoje tem um negócio que eu acho que o senhor já ouviu falar, que chama educação positiva. Isso daí fala que você não pode botar de castigo, repreender e bater numa criança. Educação positiva é o nome disso. Isso surgiu há mais ou menos 5, 6 anos. Hoje, o que está acontecendo é que a gente tem uma geração de crianças que trata mal os professores, trata mal os pais, porque a criança não tem regra, não tem disciplina, não tem respeito. Quando o senhor era criança, vô, se o seu pai falasse assim, não pode, não faça, você ia lá e ia fazer? Jamais. Por quê? Porque aquela época lá era uma época que nós tínhamos, eu não sei se é medo ou é respeito, mas é uma criação muito diferente de hoje, que a gente só em ele olhar pra gente, a gente já tinha medo. Então eu não fazia por esses 2 motivos. Tinha medo e tinha também respeito. Ô vô, o senhor sabe o que significa na Bíblia a palavra temor? Tem bastante essa palavra, né? Tem muito temor. Tema ao Senhor seu Deus. Você sabe o que significa temor? É temer, não é não? É, mas você sabe o que significa? Na minha opinião, tem vários significados. O que você acha que é, vô? O temer é uma pessoa que tem, na minha opinião, muito respeito por aquilo que não é para fazer e muito amor àquela pessoa que impõe esse respeito. Legal. Entendeu? Vô, tem um estudo que chama etimologia, que é o estudo da palavra. Se a gente for na etimologia da palavra temor, sabe o que significa? Respeito e medo. Então, temor é ter respeito e ter medo. A gente, vô, só tem total respeito daquilo que a gente tem medo, sabia? Se não existe medo, não tem respeito completo. Tem que ter medo. Por exemplo, vô, que nem eu era criança. Eu sabia que eu não podia fazer algumas coisas quando eu era criança. Não porque o senhor me batia, pelo contrário, eu nunca fui de apanhar, não é? Mas eu sabia que eu podia ficar de castigo, eu sabia que eu podia perder videogame,
eu sabia que eu podia perder televisão. Então eu sabia que se eu pisasse fora da faixa, se eu fizesse alguma coisa errado, teria uma consequência ruim para mim. Claro. Eu sabia. Na sua época, só tinha duas linguagens. Na sua época, ou batia ou ficava de castigo, não era? Justamente. Aí o senhor falou que só do seu pai olhar para você, Já não fazia. já não fazia. Hoje em dia a gente vê o contrário, vô. Não é? É verdade. A gente vê os filhos fazendo o que quiser e os pais não fazendo nada sobre isso. Então, vô, na sua opinião, hoje, mudou alguma coisa com relação a como era no passado? Na forma de se criar os filhos? Ah, mudou muito. O que você acha que mudou? Mudou muito. As próprias leis estragou um pouco, né? Porque hoje o pai não pode mais bater, entendeu? Se bater o filho pode te chamar até a polícia, outros se apanhar quer ir embora de casa. Então os pais ficam com as mãos atadas, entendeu? Às vezes até quer corrigir, mas não tem como corrigir. Nem os professores podem. Que é péssimo isso para a criança, né? Vai crescendo do jeito que ele quer e depois não tem mais jeito. O pai não consegue mais dominar. Fica muito ruim. A minha criação do passado, com todo defeito, era muito melhor do que a de hoje. Muito melhor. Isso é. Galera, eu tenho uma muito antigo, o vô vai lembrar, o nome dele é Felipe. Lembra do Felipe, vô? Muito. Eu sei que o pai do Felipe não vai estar vendo isso, não tô dando nome aos bois, mas, gente, existe uma diferença entre você corrigir o seu filho e espancar o seu filho. É verdade. Tá bom? Existe uma diferença entre você corrigir, bater para corrigir e você espancar o seu filho. É diferente. Eu nunca bati em uma criança com raiva. Nunca na minha vida. Nunca corrija com raiva, com emoção. Mas é muito diferente, gente. Você corrigir, vou te dar um exemplo. Eu tenho um gato dentro de casa. Gato, se você chega no gato e dá um tapinha na bunda do gato, ele sabe, opa, isso aqui eu não posso fazer. Mas eu preciso chutar o gato? Não. Jogar o gato dentro da... Não precisa. Até porque ele também não vai entender o porquê Não tudo vai aquilo. Vai entender. Repreensão não é espancamento, mas tem que ter repreensão. Vou colocar a frase aqui de Provérbios. Salomão falou, vô, que se o pai não disciplina o seu filho, ele não pode reclamar se lá na frente o filho morrer. É verdade. Por quê? Se o pai e a mãe não disciplinam o seu filho, seja com castigo, seja com palmatória, lá na frente quem vai corrigir? É a polícia. Quem vai corrigir é o ladrão. Quem vai corrigir é a vida. Então, precisa ter correção. E o vô falou que a correção do tempo dele ainda funciona. Pra gente finalizar isso daqui, vô, sobre trabalho. O que pra você, vô, mais falta nos homens de hoje? Jovem ou homem? Eu adoro. Acho que os dois, vô. Na nova geração, nos homens, nos jovens que estão virando homens e também nos jovens que estão assistindo a gente, que um dia vai ser homem também. Certeza. Olha, falta muita coisa. Porque pelo que a gente vê hoje, falta muita coisa. Primeiramente, que a pessoa tem que ter em si próprio, procurar ter responsabilidade. Da responsabilidade parte um monte de coisa boa, tá? Vontade de estudar, vontade de aprender a respeitar os outros, vontade de estudar, vontade de crescer na vida. É um dos passos, né? Alguns dos passos para a pessoa ser feliz. Isso para o jovem de hoje, né? Porque tá muito difícil, viu, irmão? Tá muito difícil, meu filho. Um jovem de hoje, 18, 19 anos, ter responsabilidade tá difícil. A noitada aí tá estragando com meio mundo de muito. Noitada, o senhor fala, balada, mulher e bebida, droga. Balada, isso aí. Tá acabando com o ser humano. Principalmente na faixa de 18 a 25 anos. Essa é que a gente vê hoje, é isso aí. Mas nada tá perdido. Onde há vida, há esperança. Amém, vô. Onde há vida, há esperança. Ô, vô, se o senhor pudesse dar um conselho, deixar um conselho para uma geração de jovens, não para um, não para dois, mas para uma geração de jovens que está começando a vida agora, está com seus 18 anos, às vezes o cara é solteiro, mas ele quer vencer na vida, ele quer ter uma família e ele quer se tornar um grande homem. Qual conselho o senhor daria para esse jovem? Olha, para esse jovem de hoje, com essa faixa de idade, eu diria para ele mudar totalmente a maneira que ele está vivendo errada, procurar trabalhar, estudar e amar primeiramente a Deus e ele próprio. Se ele amar a Deus e a ele próprio, ele será um grande vencedor. Independente da criação que ele tenha dentro de casa,
ele olhar para ele, primeiramente para Deus e para ele próprio. E ele será um vencedor. Se não, está perdido. Amém. Vô, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que agradeço. tudo isso que o senhor falou aqui vai impactar milhões de jovens. É exemplo de mim próprio. E isso é muito bom, Porque vô. para eu chegar onde eu estou hoje, pelo que eu passei, que eu comecei falando sobre a passagem, que eu não tinha nem o dinheiro da passagem, né? Trabalhei e mandei para lá para pagar. Eu vim com o dinheiro emprestado de um primo que já morreu e trabalhei para pagar a passagem que eu vim também enfiado, eu não tinha o dinheiro. Eu consegui fazer tudo isso. Amém. Vô. Graças a Deus. Ô, vô, antes da gente finalizar, o senhor poderia orar por essa geração de homens novos que está se levantando agora? Amém. O senhor poderia orar? Agora mesmo. Vamos orar. Senhor grande Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor derrama a sua bênção sobre essa nova geração que está vivendo hoje, Senhor, no Brasil, completamente desorientada, Senhor grande Deus. Tem auxílio até mesmo dos pais, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor grande Deus, e abra as portas do coração e da mente desse jovem, para que eles entendam, Senhor, o erro que estão cometendo e procurem amar a Ele próprio, ou a eles próprios, e a Deus em primeiro lugar, e segundo a eles próprios, para que eles possam ter uma maneira muito melhor de viver, e para que eles possam ser felizes, estudando e trabalhando. Aí sim será uma nova vida para todos eles. É o que eu desejo do fundo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, vô.